Boa noite a todos. Está todo mundo conseguindo me ouvir bem? Ótimo. Nós vamos falar um pouquinho sobre uma coisa muito básica, né? A gente vai falar sobre o Allan Kardec, sobre a nossa fé, sobre esse centro espírita que se chama Allan Kardec. Então, nós vamos recapitular algumas informações que, teoricamente, todos já sabem, mas muitas vezes a gente esquece da importância e da relevância dessa revelação em nossas vidas. Bom, então vamos falar sobre a missão de Allan Kardec. Então, no mundo antigo, vamos começar um pouquinho antes, né? Se a gente vai falar sobre a terceira revelação, vamos falar sobre a primeira e sobre a segunda revelação, né? Então, o que era o mundo antes das revelações? O que são essas revelações de Deus? No mundo antigo, antes de surgirem a filosofia judaica, existiam os deuses, né? Os deuses egípcios, os deuses babilônicos, os deuses de força, os deuses gregos, os deuses romanos. Esses deuses eram deuses muito poderosos, cruéis, geniosos e inacessíveis ao povo. Eles ficavam relegados a grutas, a templos fechados. Eram templos fortificados, onde somente os magos iniciados, onde os reis, onde os generais, as pessoas mais importantes daquele reino poderiam adentrar para conseguir ter acesso à comunicação com esses deuses. As chaves desses mistérios, dos mistérios divinos, eram escondidas. A gente chama isso de hermético. O que é isso? É inacessível para as pessoas comuns, tá verdade? O conhecimento e o poder somente na mão de faraós, de reis, de grandes sacerdotes. E esses conhecimentos eram tão secretos que as pessoas comuns não conseguiam nem entender o conceito de divindade. Os israelitas, que eram os povos que estavam lá no Egito, que foram escravizados pelos faraós do Egito, eram os únicos que acreditavam naquela época em um Deus bom. Os judeus achavam, todo mundo achava que os deuses eram geniosos, que eles destruíam, que eles arrebentavam, que eles desejavam o mal, que eles mudavam de opinião, mas os judeus achavam que o Deus deles, o Deus único, era um Deus que olhava para o povo e que amava aquele povo e que aquele sofrimento tinha um sentido e era um Deus que podia ajudar eles. E esse Deus criador, esse Deus nutridor, esse Deus provedor que ajudou esse povo na escravidão, estava ausente na presença durante o cativeiro. Eles estavam escravos de deuses, de poderes espirituais estranhos, e eles estavam sozinhos. E aí, esses judeus, naquela época, descobrem um primeiro mistério, que todo mundo que está aqui, principalmente esse povo judeu, tem um propósito. Eles não estão largados aqui para os caprichos dos deuses. Eles têm um propósito. E esse propósito daquele povo judaico era conhecer, entender e aplicar a vontade do Deus único aqui neste mundo. E eles incorporaram essa força. Nosso povo está sofrendo, mas nós temos um propósito. Então, nesse ambiente antigo, cheio de deuses, cheio de mistérios, cheio de segredos, onde essa primeira revelação, que é a revelação judaica dos 10 mandamentos, que vocês já sabem, de Moisés, surgiu. Então, durante o processo de cativeiro, as lideranças judaicas, juntamente com Moisés, iniciaram um esforço gigantesco de libertação das obscuridades e da escravidão do Egito. O que isso significa? Para você libertar um escravo, você precisa libertar primeiro a mente do escravo. Porque se você acredita que você é escravo, você não é mais nada, a não ser um escravo daquele senhor. Você primeiro precisa dar força,
dar dignidade e dar propósito para aquelas pessoas. E é muito difícil a gente tirar uma mentalidade de escravo e devolver ela uma liberdade, uma mentalidade de liberdade, de força. Até hoje a gente sente isso, não é verdade? Então Deus, naquele momento, é protagonista. Ele inicia um processo através de Moisés muito doloroso e lento de libertação daquele povo. Eles saíram de escravos do Egito e vieram a serem príncipes livres e guerreiros do povo de Israel, lá na Galileia, lá na Judéia, né, lá em Israel. Eles saíram do conforto, porque o escravo, ele pode estar sob o domínio do dono, mas ele tem comida, tem segurança, tem paz. Através da obediência, ele vive uma vida tranquila, na verdade. E os escravos, quando eles saem, eles passam as maiores das necessidades possíveis e impossíveis. E eles vão para um deserto. E quem leu a Bíblia sabem que esse povo passou 40 anos no deserto, sem comida, sem água, sendo atacados pelos egípcios, sendo atacados pelos povos do Monte do Sinai, e a todo momento sendo provados, tendo revoltas internas, né? Aqueles que começaram a adorar o bezerro de ouro. Extremamente difícil o processo de tirar a mentalidade de escravo, a mentalidade mágica dos deuses egípcios, e devolver uma mentalidade de um Deus único e de um povo obediente a serviço de Deus. Então, lá naquele deserto, naquele ambiente de carência profunda, Moisés traz os 10 mandamentos e a lei mosaica da Torá, que são os 5 primeiros livros da Bíblia que vocês já conhecem. Então, o que Moisés faz? O que é a primeira revelação? Por que o nome é revelação? Porque ele pega o conhecimento que era escondido, que só estava na mão do faraó e dos sacerdotes do Egito, e entrega para o povo. Fala, ó, esse é o segredo, pessoal. Tá público. Ele torna acessível e público as leis de Deus. O poder de Deus. Mas que simples é isso? É só seguir essas leis e a gente está com o poder de Deus? Sim. É simples assim. Os templos, então, saem das pirâmides, dos templos fortificados de Karnak, das montanhas, e se torna um Deus presente. Se vocês lerem o Velho Testamento, se vocês lerem Deuteronômio, Levítico, principalmente o Êxodo, que é quando o Moisés tira o povo do Egito, vocês vão ver que Deus acompanhava eles, né? Durante o dia, Deus era uma nuvem. Durante a noite, ele era um tornado de fogo em cima do templo, né? E ele a todo momento estava presente junto com o povo. Ele não estava mais num templo. Ele estava junto com o povo que precisava. E essa foi um grande paradigma que a primeira revelação trouxe para nós, né? Ou seja, Deus está com o povo. Ele não está mais no templo, ele está com o povo. O Deus vivo de Israel viaja e assiste o seu povo aonde quer que esse povo vá. Deus é um presente que está presente na vida deles. Essa foi a grande revelação. Os 10 mandamentos vocês já sabem. Entendendo e respeitando as leis desses mandamentos, nós conseguimos entrar em harmonia com Deus e com o nosso ambiente ao nosso redor, criando a força divina nas nossas vidas. Essa é a primeira revelação. Ou seja, lá no deserto, um ambiente extremamente inóspito, um ambiente mais difícil possível, Deus falou, não, agora esse povo precisa de mim. Vamos lá. Então aqui é uma representação da tenda, né, do templo, né, do tabernáculo que a gente chama, né, o tabernáculo judaico. E esse tabernáculo judaico durante o dia tinha a nuvem, que era Deus, e à noite tinha esse tornado de fogo, que era a presença divina. E por 40 anos esse povo ficou lá no deserto, recebendo água, recebendo comida, tudo através dos milagres de Deus, recebendo força e se purificando, se
tirando aquela mentalidade ruim egípcia para poder criar o povo de Israel. E por que é tão importante a gente falar do povo de Israel? Porque o povo de Israel trouxe o Velho Testamento para nós, trouxe os 10 mandamentos e principalmente trouxe Jesus para nós, que ele era um judeu, né? Então, porém, o que aconteceu? Por que nós precisamos de outra revelação? Por que essa primeira revelação não foi muito para frente? Essa revelação, ela era muito primitiva ainda, porque os judeus ainda utilizavam muitos sacrifícios de animais. Ainda hoje, judeus ortodoxos sacrificam pombas, carneiros e animais para purificar os seus pecados. E ele limitava muito essa primeira revelação à linhagem dos judeus. Então, quem tinha o direito de receber as bênçãos e essas revelações divinas eram somente os judeus. E não eram qualquer judeus, eram somente os judeus estudados, os grandes abençoados daquele povo. E muitos que não tinham condições de receber aquela verdade, eles eram os excluídos, os expatriados, né, os impuros. Então, o povo judeu, ele se isola, ele se esconde, ele pega essa revelação e esconde para ele. E fica nesses templos, fica nas sinagogas, lá no templo de Jerusalém, escondido. E somente os melhores podem ter acesso. De novo, fica na elite. E aí, o próprio povo judeu começa a sofrer. E durante esse processo de sufocamento dessa revelação judaica, entra de novo a graça divina. Vocês percebam que sempre quando a gente não tem saída, Deus vem. Então, não ia sair desse povo, não ia sair, ia ficar ali, aquele povo judaico ia ficar fechado, não ia se espalhar. Então, através daí, Deus traz para nós a segunda revelação. E essa segunda revelação é a nova aliança. De novo Deus, com os 10 mandamentos, ele fez a aliança, e com Jesus ele traz a nova aliança. Os judeus chamam a nova aliança, que é o Novo Testamento, de Brit Hadashah, que significa a aliança restaurada. Nós pegamos de novo os 10 mandamentos, nós pegamos essas verdades e nós trouxemos de volta para o povo. E é sintetizada, obviamente, na figura de Jesus, que vocês conhecem tão bem. Jesus, como judeu, como autoridade moral da lei mosaica, ele traz para nós as verdades da primeira revelação novamente para o povo. Jesus falou lá em Mateus: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei mosaica. O que ele quer dizer? Ele veio trazer aquelas leis básicas e mostrar que essas leis elas estão acessíveis para todos. Ele veio confirmar as promessas e os sinais do Velho Testamento. Ele veio cumprir, então, e exemplificar as verdades da primeira revelação. De novo, o que Deus faz com a revelação dos mistérios divinos? Ele pega os mistérios e espalha. Todos, para Jesus, têm acesso aos mistérios e às bênçãos de Deus. Não é mais judeu, não é mais o mais estudado, e principalmente essas bênçãos, elas estão destinadas para os piores da sociedade. Os leprosos, as viúvas, os estrangeiros, os gentios, os samaritanos, os pecadores, os ladrões, todas essas pessoas que, pelo povo judeu, eram excluídos da primeira revelação, Jesus vem e fala, está todo mundo incluído de novo. As verdades divinas são públicas, gratuitas, acessíveis e abundantes para todo mundo. É isso que Jesus veio trazer para nós, tá? Então, todo mundo pode receber a vida eterna. Todo mundo pode receber a graça sem precisar sacrificar animais. Vocês não precisam ter descendência nenhuma. Vocês não precisam ser de raça nenhuma específica. Todos nós temos a comunhão com o Deus vivo através das ações e das palavras e da exemplificação da lei. Isso é a segunda revelação de Jesus Cristo. Jesus, ele quebra os paradigmas judaicos, rasga o véu para todas as verdades estarem disponíveis em abundância para todas. Vocês percebem que as revelações divinas, elas têm uma única coisa em comum, elas são para todos.
elas são gratuitas. E elas não dependem dos homens, elas vêm de Deus diretamente, tá? As verdades de Deus estão conosco. Vocês sabem qual que é o nome que os judeus falam para quando as verdades e Deus está junto com a gente? Emanuel. Já ouviram falar desse nome? Emanuel é uma palavra judaica que significa Deus está conosco. Deus está presente e é isso que basta. Então, a segunda revelação, os discípulos de Jesus, os judeus chamam discípulos de talmidins. Os escolhidos de Jesus, quem eles eram? Os excluídos, os pobres, os pecadores, os vencidos, todos aqueles que estavam fora da graça. Agora, todos os réprobos, todos os imundos e impuros, eles se tornam os mais amados de Deus. Eles se tornam as ovelhas mais queridas daquele pastor. Exatamente o oposto como eram escolhidos os discípulos dos judeus. Por isso a imensa revolta dos judeus. Para ser um discípulo, para ser um talmidim de um rabino, tu precisava de um treinamento de décadas, de purificação, de oração, de roupa, de postura, de atitude, de conhecimento. Era como se fosse fazer uma universidade. Aí sim tu poderia falar sobre as verdades de Deus. E Jesus fala assim, eu não quero saber. Todo mundo que é meu discípulo, simplesmente se acreditar em Deus, se orar sozinho, já está com Deus. Já tem autoridade, e a minha autoridade para falar de Deus, para curar, para evangelizar e para profetizar. Isso é uma ofensa, é um tapa na cara desses rabinos que tanto estudavam, que tanto buscavam a pureza e uma linhagem altíssima de sacerdócio. Por isso que nosso Jesus morreu na cruz, tá, meus amigos? Ele morreu literalmente por nós mesmos, tá? Então não tem mais templos. Jesus falou assim, não tem nem mais tabernáculo. O nosso corpo é o tabernáculo sagrado. Deus está em todos os lugares. Basta vocês se conectarem com eles. Emanuel, Deus está convosco em todos os momentos, vocês querendo ou não. Ele traz um outro conceito que está lá na Torá antiga e que ele revive de uma maneira muito importante. E é uma das pedras angulares do Espiritismo, que é o perdão infinito e o direito que todos nós temos do eterno recomeço. Todos nós podemos errar infinitas vezes e Deus infinitamente vai deixar vocês recomeçarem. Vocês podem pecar infinitamente e 100% das vezes Deus vai perdoar vocês. E vocês se perdoando e perdoando ao próximo, vocês vão poder começar de novo. Parece simples, mas é uma das maiores e profundas verdades de magia que nós temos da nossa religião. Vocês não têm noção do poder que é o perdão e o poder que é o recomeço nas nossas vidas. A própria reencarnação é a materialização dessa capacidade de recomeço e de perdão eternos, que nós temos o direito a essa graça. Ou seja, o julgamento acaba e a lei do amor é instaurada. Através do Espírito Santo, que nós espíritas chamamos de bons espíritos, não é verdade? Deixado por ele lá no Pentecostes, no Ato dos Apóstolos, né? Quando as chamas de fogo entraram nos discípulos, nos apóstolos, e eles começaram a falar línguas, começaram a curar, começaram a profetizar. Deus novamente está com todos. E a fé, e todos aqueles que têm fé em Deus, podem executar as suas maravilhas. Profetizar, curar e dar esperança. Como Jesus disse, vós sois deuses. O que eu faço, vós também podereis fazer. E farão coisas mais grandiosas que eu. O que ele quis dizer com isso? Que a autoridade de Deus não estava nele somente, mas em cada um de vocês. E vocês, cada um de vocês, tem uma autoridade e uma bênção de poder se conectar com Deus
e executar a vontade dele neste mundo. Isso é uma lei, e Jesus trouxe essa lei e essa revelação para nós. Jesus devolveu a dignidade pessoal, a liberdade. O Espírito Santo, que a Igreja Católica simboliza como a pomba, né? Nós nos simbolizamos como os bons espíritos, está presente na vida da gente, vocês querendo ou não, vocês fugindo ou não. De novo, o que aconteceu? Por que então essa revelação tão grandiosa de Jesus Cristo, tão maravilhosa, precisou de uma terceira revelação? Por que Deus teve que vir intervir na nossa vida de novo? As verdades da nova aliança de Jesus começam a se apagar à medida que a política, que o poder, que a hierarquia sacerdotal começam a contaminar as verdades de vida com o egoísmo da carne. Seres imperfeitos, que compreendem imperfeitamente a verdade de Deus, começam a contaminar com essas informações, né? Os cultos externos, os dogmas, começam a voltar com força. O medo, o julgamento retornam e quase conseguem apagar a luz da esperança, a luz do amor e a luz do perdão de Jesus Cristo. Os pequeninos, novamente, as ovelhas amadas de Deus, são esquecidas, né? Pelos poderosos do mundo. Novamente acontece uma estagnação, uma cristalização do pensamento humano, nos levando às trevas do obscurantismo. Novamente, os poderosos colocam Deus em templos grandiosos, fechados, somente sacerdotes dos mais estudados conseguem entender, somente as línguas somente os doutos, somente os grandes poderosos têm a capacidade de entender Jesus. E o povo miserável não sabe mais nada. Novamente, na idade medieval, na culminância desse obscurantismo, a gente percebe que a revelação de Jesus começa a ser atacada e apagada. E como se não bastasse as trevas, elas têm uma nova força. Uma força que antigamente os nossos irmãos humanos não lidavam, mas a gente hoje tem que lidar. E as pessoas começam a ter a percepção de que Deus não é importante. Que Deus pode até não existir. E que as decisões dos poderosos, as decisões das nações, as decisões políticas, podem ser tomadas sem levar em conta Deus. Surge no século XIX o pensamento da razão, o individualismo, a soberba humana e o famoso materialismo, que é um grande adversário de Deus. Mesmo com os emissários que trouxeram os luminares do século XVII e XVIII, através do iluminismo, os direitos humanos, a democracia, a igualdade, a fraternidade, a liberdade do pensamento humano dos franceses. Essas conquistas, em vez de serem usadas para a igualdade, elas levam para guerras, para a criação do pensamento materialista, e é este anticristo que o mundo cria e que Kardec tem que se deparar. E no final do século XIX, nós perdidos no materialismo, nós perdidos na cegueira da matéria, vem o nosso Salvador, que é o Allan Kardec, trazer a terceira revelação. Nós estávamos perdidos nas ideologias de guerra, na soberba da matéria, nas criações das máquinas de guerra, nas criações das máquinas políticas. Nós criamos os pensamentos nacionalistas, anarquistas, socialistas, né? E essas forças apagam Deus. E novamente, os pobres e os esquecidos se tornam instrumentos de opressão dos poderosos. E aí vem a terceira revelação. Vocês percebem a grandiosidade e a importância da terceira revelação.
Vocês conseguem perceber que nos momentos turbulentos, nos momentos mais difíceis da humanidade, quando a gente sozinho não consegue mais, Deus fala, eu vou intervir, eu vou meter meu dedo de novo. E Deus traz novamente essa revelação. E não é diferente com a codificação do Espiritismo. No ápice do materialismo, no ápice das grandes guerras que estão por vir, o pensamento científico está causando uma transformação social grandiosa, tão grande que o pensamento de guerra literalmente pode levar à aniquilação da humanidade. E os espíritos intervêm. De pé, novamente os mortos, novamente os invisíveis vão vir salvar a gente. Do nada, ao longo do mundo inteiro, começam fenômenos inúmeros a pipocar pela Europa, pelo Brasil, pela Ásia e pela África. Num primeiro momento, esses fenômenos eles eram de curiosidade. Eles começavam a perceber que tinham os movimentos, né, das mesas, os movimentos dos barulhos, né, com as irmãs Fox, das batidas, né, as canetas que escreviam sozinhas, os copos que se moviam sozinhos. E isso, como curiosidade, levou a intelectualidade da Europa, principalmente na França, a fazerem reuniões de caráter recreativo, né, para tentar ver esses fenômenos. E aí que o Allan Kardec pega e olha, e Allan Kardec, quem é Allan Kardec? Ele não é qualquer um, ele é um professor, educador, capacitado, com um pensamento metódico e científico. E ele olha para aquilo, observa, esmiuça, repete, e nessas diferentes formas de manifestação, ele percebe que existe uma inteligência por trás. Então, Allan Kardec, ele vai além daquela curiosidade e busca e fala, tem algo profundo aqui. Existe uma grande vinha com muitas uvas para serem colhidas. Allan Kardec, olhem a grandiosidade e o simbolismo da terceira revelação. Allan Kardec utiliza das mesmas ferramentas que os cientistas materialistas utilizavam. O método observacional, científico, de validação, que chegavam a eles e aos pioneiros do espiritismo, vindo por médiuns de todo o globo. Então, com a mesma receita científica que os homens criaram o materialismo para destruir Deus, Kardec nos devolve o sagrado. Vocês conseguem perceber a delicadeza que Deus faz? Com a mesma ferramenta da inteligência que a gente criou a morte, Kardec devolve a vida eterna. Ele prova pela razão e existência do mundo espiritual que existe o Espírito Santo, que existe o Consolador. E aí a gente consegue compreender, através do método dele, a profundidade dessa revelação. As mensagens, de novo, tudo que é de Deus é infinito, abundante, gratuito. Tá bom, pessoal? Tudo que não é gratuito não é de Deus, tá bom? As mensagens chegam incessantemente, abundantemente de todo mundo e trazem revelações grandiosas. Devolvem o templo sagrado do nosso corpo como canal de comunicação com Deus, assim como Jesus tinha nos falado. E traz mais, independente das religiões, independente das crenças, e principalmente até para os descrentes, todos estão imersos nessas conexões. Começa a pipocar loucura, no meio de famílias materialistas, começa a pipocar filhos e netos e bisnetos dessas pessoas grandiosas com sonhos, com loucura, com visões, né? A humanidade começa a ser chacoalhada, literalmente, com uma invasão espiritual. E ninguém sabia lidar com isso. E aí algumas pessoas começaram a tentar lidar com isso, e o Allan Kardec criou uma codificação, um método, um caminho, e toda uma estruturação, que até hoje nós estamos baseados. Para vocês verem a grandiosidade da missão desse cara. Nem Jesus teve que lidar com o materialismo, tá?
Jesus lidou com uma época que todo mundo acreditava em Deus, tá? Kardec, ele veio numa época que ninguém mais acreditava em Deus. Para vocês verem a força que esse cara teve. E por que ele durou tão pouco e ele morreu, né? Essa grande revelação nos devolve Deus e principalmente as mensagens que Allan Kardec ia recebendo do mundo inteiro traziam uma personalidade que era de maneira contínua e constante em todas as mensagens, que era Jesus. De novo, unanimamente, todos os espíritos que vinham falar, falavam da importância de Jesus, do Evangelho de Jesus, das revelações antigas e da importância de a gente resgatar o ensinamento de Jesus para a nossa fé. A verdade, de novo, sai dos mistérios, do secreto, e vem de maneira pública, gratuita, acessível e abundante para todas as pessoas. De novo, Deus está conosco. De novo, Emmanuel. Allan Kardec devolve à sociedade, assim como Jesus os fez, todos os excluídos. Os doentes, os loucos, os transviados. Ele nos dá entendimento profundo, sem julgamentos, dos porquês de todas as doenças, todas as aflições e caminhos seguros para nós conseguirmos a nossa renovação e cura. Novamente, os improváveis de Deus, os loucos, os excluídos, eles se tornam protagonistas da nova revelação. De novo, os loucos tomam a frente. Agora é médium, né? Não precisa ser mais chamado de louco, é médium. Ele devolve a naturalidade e a dignidade a uma faculdade inerente dos homens. Jesus no centro, o Espiritismo como a vinha. Você sabe que nós temos um símbolo, né? O símbolo do Espiritismo é a vinha, né? No Livro dos Espíritos, o Espírito da Verdade vem e fala, e escreve e fala. Nós teremos um símbolo. E o símbolo que simboliza a nossa fé é a vinha. Tá bom? Então nós temos o Velho Testamento, o Novo Testamento e a terceira revelação. Kardec, então, nos devolve as armas que Jesus nos ensinou. O amor, a esperança e o trabalho no bem. A nossa vinha, agora, com a força de Cristo, se torna muito poderosa. Nós temos que agradecer grandemente a Moisés e aos judeus que conseguiram, por milênios, manter viva a primeira revelação, a Jesus, que com muita coragem quebrou o secreto judaico e trouxe de volta para o povo, e Allan Kardec, que no limiar de grandes transformações globais vieram nos ajudar, revelar e sustentar as verdades dos céus. Quando Deus vem em suas revelações, ele chega em abundância e com tantos sinais e verdades que elas se tornam irrefutáveis. Por isso que a nossa religião existe, porque veio tanta mensagem, tem tanto médium, tem tanta gente que não dá para dizer que não existe. Não é verdade? Então, Moisés, Jesus e Allan Kardec, eles fazem parte de um planejamento global de Deus para esse mundo. Cada um deles, num momento histórico específico. Cada um deles lutando com as ferramentas que eles têm. E cada um deles tão importante um quanto o outro. As revelações mostram que Deus está conosco. Emmanuel. E ele será chamado Emmanuel. Os judeus, eles acreditavam que um dia viria o Messias. E esse Messias desceria com uma carruagem de fogo. Ele chegaria aqui e ele arrebentaria com todos os inimigos. E ele, quando chegasse no meio do povo, ele ia ser chamado de Emmanuel. A sedimentação da terceira revelação ocorre no Brasil. Na Europa, onde nasceu Kardec, onde cresceu o Espiritismo, ela foi sufocada por muitas guerras, muitos desmandos. Hoje em dia, na pátria francesa, quase não existe Espiritismo. E aqui no Brasil, floresceu, não é verdade?
a sua grande consolação conseguiu ser implementada através da evangelização. Assim como espíritos como Bezerra de Menezes e Chico conseguiram promover. Eu vou falar em especial Chico, porque o trabalho do Chico é fora da curva, tá? O trabalho singular e monumental que Chico Xavier teve, novamente consolida a revelação divina, nas mesmas características que é uma revelação, em abundância, em volume, em grandiosidade, em verdade gratuita, em verdade aberta. Chico trouxe toda a verdade dos céus para quem quiser que seja, de graça, de maneira infinita. E quem que é o mentor do Chico? Como é que ele se chamava? Emanuel. Vocês acham que é coincidência que esse espírito usou o termo de Emanuel para se comunicar? Nós sabemos qual foi a última encarnação dele. Ele era um padre. E ele não te chamava Emanuel. Por que que esse espírito escolheu ser chamado de Emanuel? Por quê? Tudo tem um simbolismo profundo. Vocês fazem parte de algo grandioso e simbólico. Não se esqueçam disso. Emanuel, Deus está conosco. Deus está com o Espiritismo. Deus está na revelação divina. Deus está na vida de cada um de vocês gratuitamente, abundantemente, infinitamente, vocês querendo ou não. Esperança, presença divina, proteção direta de Deus, orientação. Vocês não se esqueçam que durante todas as 3 revelações, Deus estava conosco. Quando os judeus estavam desesperados, lá na escravidão, Deus literalmente veio e ficou com eles até quando eles precisavam. Quando nós estávamos perdidos, Deus literalmente através de Jesus vem e fica presente até quando a gente precisou. E agora, com o Consolador, que Jesus disse que vai estar conosco e nunca mais vai nos abandonar, é a mesma coisa. Deus está conosco. E dessa vez, ele não vai embora. Emmanuel é do hebraico e Emanuel do latim, né? Então vocês não se esqueçam, meus amigos. Vocês estão em solo sagrado. Vocês fazem parte de uma promessa que vem de 5.000 anos para cá, sendo sustentada, sendo levantada pelo plano espiritual. Vocês estão numa caminhada grandiosa de grandes almas que estão trazendo essas verdades para vocês. Vocês são os talmidins de Jesus. Vocês são os discípulos diretos de Jesus, com autoridade para curar, com autoridade para profetizar, com autoridade para usar o nome dele de maneira abundante, infinita e irrestrita. Vocês são amados, vocês são sustentados, vocês são protegidos, vocês são orientados constantemente e permanentemente pelo Espírito Santo, por Emanuel, que é a espiritualidade superior, se vocês quiserem usar um outro nome. Então, qual que é a missão de Allan Kardec, meus amigos? É cada um de vocês. Kardec devolve a autoridade para cada ser humano da capacidade de comunicação com Deus. A primeira revelação, Deus conosco pela força, pelas leis, pela regra. A segunda revelação, Deus está conosco pelo amor. E na terceira revelação, Deus está conosco para sempre. Vocês querendo estar com Deus, vocês achando que vocês não estão com Deus, vocês achando que vocês são desgraçados ou não, Deus está conosco, Deus está presente, basta vocês terem a capacidade de aceitarem essa bênção. Eu queria abrir um pouco as aspas aqui, e durante a construção dessa palestra, eu percebi que nós não temos uma música, né? Todos os cristãos têm música, os evangélicos têm os hinos deles, os judeus têm os cantos dele, e os espíritas não têm uma música, né? Não é verdade? Então,
Eu tentei criar uma música, tá? E eu pedi para a inteligência artificial me ajudar. E eu criei o texto, eu criei a ideia, e eu pedi para ela musicalizar para mim, tá? E eu vou trazer para vocês essa música, tá bom? Eu acho que ela simboliza essa minha palestra e esse entendimento que eu tenho do presente que é o Espiritismo na minha vida. Será que dá para a gente colocar aqui? Será que eu acho que vocês vão ouvir? Eu acho que dá. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Vou precisar de ajuda aqui. Eu coloquei ela como anexo aqui. Será que eu consigo aqui? Ela está aqui num cantinho aqui. Será que eu termino? Eu tiro aqui. Aí, ó. A letra está aqui, tá? Que clareia o chão, sopro divino em cada coração, o verbo eterno que se revelou no amor sublime que Jesus deixou. Allan Kardec ouviu o chamado, reconheceu o plano divino traçado, codificou as verdades da lei, nos deu a ponte que nos faz também. O Consolador, promessa cumprida, guiando os passos por toda a vida, da terra aos céus, nos faz enxergar na fé e no amor o caminho a trilhar. Espíritos falam línguas de bondade, trazem verdades de outra realidade. Entre os mundos a ligação, na caridade está a nossa missão. O Evangelho em nova luz brilhou, o universo inteiro se conectou. Na reencarnação, a lição se refaz, progresso eterno, esperança e paz. O Consolador, promessa cumprida, guiando os passos por toda a vida, da terra aos céus, nos faz enxergar na fé e no amor o caminho a trilhar. Deu certo. Opa, peraí que não. Então, pessoal, essa música eu criei para simbolizar tudo aquilo que eu acho que é bonito. E a gente pode incorporar padrões de pensamento das outras religiões para dar força para nós. Nós temos símbolo, nós temos propósito, nós temos capacidade e nós temos força. Então, se todos nós incorporarmos toda essa grandiosidade que está há milênios nos sustentando, nós vamos com certeza conseguir botar Deus conosco, que é Emmanuel. Muito obrigado.